Inflação de preços ao produtor e números relativos ao mercado de trabalho brasileiro. Esses são alguns destaques que tivemos no dia de hoje. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo na Valorama. Hoje, quarta-feira, dia 29 de março de 2023. Meu nome é Jader Giacomelli, sou especialista em investimentos aqui na casa. E vamos dar início a saber tudo o que acabou movimentando o mercado financeiro e os investimentos no dia de hoje. Pedir por gentileza só para compartilhar a tela. Joia, vamos ao nosso giro costumeiro pelo mundo e vamos ver que o mercado, sim, hoje a nível global, a maior parte deles, né, quase que de forma majoritária, acabaram fechando no positivo. E aqui no início do medo, estamos ainda no patamar de medo, patamar de 40, mas bem mais tranquilo do que nós estávamos nos últimos dias. O VIX acabou caindo, hoje caindo 4%, o que também é bastante positivo para os mercados a nível de mundo. E também o dólar, né, o DXY, o dólar a nível global, subiu 0,23%, sem grandes novidades nesse quesito. Bom, tivemos alguns destaques no dia de hoje. Tivemos aqui no nosso calendário econômico a confiança do consumidor, GfK, lá na Alemanha. E realmente, agora para abril, esse é um dos poucos indicadores que sempre são prévios em relação ao período. Normalmente as informações que acabam vindo, eles são sempre das datas anteriores. Esse aqui é um dado que realmente vê a perspectiva dos consumidores quanto à economia. E segundo esse dado, a perspectiva para o mês de abril ela ainda é negativa. Melhor do que nós tínhamos até 2022, até meados, mas ainda no patamar negativo, o que acaba não sendo, digamos assim, uma notícia ruim, mas já tivemos situações bem mais preocupantes no passado. Dando continuidade aqui, então, nós também tivemos algumas outras informações. A nível de mundo, eu diria que do calendário econômico seria apenas essa. E hoje aqui no Brasil, sim, nós tivemos dados importantes, dados relevantes. Entre eles, a inflação de preços ao produtor, que acabou fechando 1,38% para o mês de fevereiro. Esse é um dado divulgado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que acaba demonstrando essa, digamos assim, essa diminuição, né, inflacionária para as indústrias e para os produtores. E claro que acaba sendo uma informação positiva, porque ainda estamos lutando com a inflação a nível global, não seria apenas a inflação a nível nacional. Tá? Inflação sob controle aqui, inclusive, diga-se de passagem, esse é o mesmo patamar que nós temos em 2000, não visto desde 2019. Tá? Então, bastante. É claro que é uma informação positiva dentro desse contexto, então nós estamos retomando patamares pré-pandemia. E também tivemos aqui a divulgação dos dados do CAGED, revelando que o Brasil acabou criando 248 mil vagas de trabalho em fevereiro. Só que ainda esse número ele é menor do que o divulgado no mesmo período em 2022, tá? Então segue aí aqui o gráfico falando, né? Tivemos em dezembro, normalmente em dezembro e janeiro é algo bastante sazonal, então são 2 meses, são 2 períodos que sim acabam sempre vindo abaixo do esperado. Claro que é bom quando nós temos maior criação de emprego, maior criação de vagas de trabalho, mas realmente ainda ficando abaixo do que o ano passado, né? Que foi bem melhor, tirando 353 mil novas vagas. Bom, dando sequência aqui também, nós tivemos, aqui no Brasil, nós temos algumas outras informações extra calendário, do calendário econômico seria isso mesmo. Nós tivemos aqui também informação dizendo que o governo vai zerar os impostos, isso já não zerou, né? Sobre os itens usados na produção de semicondutores e placa solar. Então, isso também é uma informação bastante positiva. Quando o governo visa, ou quando ele tira impostos, é porque ele quer fomentar aquela área por uma questão estratégica ou para desenvolver economicamente aquele segmento. Então, é uma informação bastante positiva para o dia. Também tivemos, aqui no Brasil nós estamos tendo, inclusive, né, ainda o balanço de divulgação de resultados. Algumas empresas acabaram divulgando na data de ontem alguns seus resultados, né? E no dia de hoje, quinta-feira, perdão, que amanhã, quinta-feira, já estou prevendo o futuro. No dia de amanhã não teremos nenhuma divulgação, mas no dia de hoje nós tivemos e vamos ter, inclusive, algumas empresas acabam relatando seus relatórios após o fechamento do mercado. Então amanhã nós vamos trazer em maior destaque quais as empresas e o que elas acabaram relatando, né?
em relação, obviamente, ao quarto trimestre de 2022. Bom, mas vamos agora ser um pouquinho do Brasil e ir lá para o mundo. E depois nós voltamos no Brasil na sequência. Que hoje nós tivemos também divulgação da informação de que a Binance escondeu ligação com a China e pode ganhar uma dimensão geopolítica, segundo o Financial Times. Então, aqui consta a reportagem na íntegra, dizendo de que estava tendo essa ligação com os chineses, segundo o periódico de investimentos, né? O periódico econômico Financial Times, bastante conceituado. Então, segue ali a reportagem, apenas trazendo essa informação porque, querendo ou não, pode ser alguma coisa que visa afetar, ou talvez possa afetar, ou talvez não tenha nenhuma intenção de afetar o mundo das criptomoedas. Mas, a título de informação, achamos bem válido trazer isso. Bom, aqui também outras informações, quando falamos ainda de moedas digitais, dólar, tem também algo que está acontecendo muito nos últimos dias e que eu vejo que não está sendo retratado na mídia convencional. Ninguém fala isso e é algo que pode sim mudar aos poucos a nossa, eu diria até a organização, como que o mundo está com sua geopolítica. Aqui fala, né, que a Arábia Saudita está levando outro passo, né, para simplesmente chegar mais próximo da China, né? Então, as relações com os chineses, com Beijing, são cada vez mais firmes, mais seguras, mais próximas. Então, é um ponto para nós prestarmos atenção. E quando falamos de China também, em relação à criptomoeda ou às próprias moedas, também está tendo cada vez mais, ouve-se falar do uso do yuan, da moeda chinesa, na negociação diretamente com os chineses, né? E o próprio Brasil também, querendo ou não, a China é um dos maiores parceiros comerciais, pode vir também a ser beneficiado por causa disso, né? Então, cada vez mais a China está tendo sua dominância no mundo e cada vez mais chegando próximo de alguns países. Inclusive, aqui também falando, o ministro da Agricultura aqui no Brasil também está em Beijing, falando sobre no caso, estreitando relações também, né? O Lula, a princípio, ele visitaria esse final de semana, seria nessa semana em visita à China, mas foi postergado para o dia 11 de abril a visita dele por motivos de saúde. Independente do líder que nós tivéssemos aqui no Brasil, que fosse para a China, para qualquer outro lugar, firmar esses acordos internacionais, seria algo muito bem-vindo. Então aqui o Brasil também está cada vez mais próximo da China, principalmente pela questão da agricultura, né? E aqui também consta de que o Lula ele quer que a China abra uma indústria de semicondutores aqui no Brasil, o que também é bastante positivo, bastante importante a ser feito. E também, obviamente, procurando por novos investimentos das firmas nos portos brasileiros. Então, uma informação aqui, muitas informações que vieram da China nos últimos dias, e principalmente trazendo esse aspecto de estreitar relacionamento. E aqui também outro dado por curiosidade, houve inclusive, né, o Conselho de Segurança da ONU não aceitou a resolução da Rússia, né, para abrir uma comissão para investigar a sabotagem do Nord Stream, daquele gasoduto que transmitia gás natural da Rússia para a Europa. Os russos questionam, eles dizem que não foram eles que derrubaram o Nord Stream, e apenas poucos países aqui acabaram votando para abrir esse inquérito, que é a Rússia, China e Brasil. Será que estamos no momento de talvez uma nova ordem, ou inclusive algumas teorias, algumas especulativas por detrás, mas não é uma informação também curiosa, né? De que os BRICS estão cada vez ficando mais próximos, mais unidos, e eu acredito que a Rússia, depois da invasão lá da China, a Rússia com a invasão da Ucrânia e pelas sanções, chegando mais próximo da China e da Índia, fez com que essa união ficasse cada vez mais forte. Então, acho que foi uma série de fatores que fez com que isso acontecesse. Mas, então, essa resolução aqui que a Rússia pediu não foi aprovada. Apenas, digamos, tiveram 12 abstenções, mas ninguém acabou votando contra. Pelo que eu entendi, não vai à frente essa pesquisa. Digamos, tentar entender essa sabotagem que acabou sabotando o Nord Stream. Mas, enfim, é um ponto para nós prestarmos bastante atenção e um dado bastante curioso. Pois bem, vamos então voltar aqui para o Brasil e ver como que nós fechamos o nosso Ibov. Nosso Ibov acabou fechando positivo 0,60% a 101 mil pontos.
E o dólar, nossa doleta aqui caindo mais um dia, beleza, coisa boa, caindo 0,65% a 5,13, tá? E entre as empresas, os destaques de alta e de baixa, nós temos Happy Vida subindo quase 5%, 4,94%, seguido de São Martinho, Raiz e CSAN, a Cosan. Pelo jeito, o setor de mais ligado às commodities teve uma performance um pouco mais positiva no dia de hoje. E no campo negativo, nós tivemos Qualicorp, Lojas Renner, Via e Cogna. E percebendo que o setor de varejo hoje teve digamos, não foi tão favorecido, tá bom? Pessoal, então esses foram os principais destaques para o dia de hoje, para essa quarta-feira, dia 29. Agradecemos a todos a atenção. Não deixe de curtir Jornada do Investidor. Do lado direito da tela, seu lado esquerdo da tela, uma iniciativa muito legal, muito bacana aqui da Valorama para você que quer começar a investir no mercado financeiro e não sabe onde. No mais, agradecemos a atenção e nos vemos amanhã. Até mais. Tchau, tchau.